Uma vez, senhor presidente, é fazer uma fala que é necessário que a população brasileira entenda. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi a eclosão de um ataque sistematizado por 4 anos. Nós tivemos o ex-presidente Bolsonaro que não sabia viver uma democracia. Ele participava de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Um presidente da República agindo dessa forma. Ele dizia que Supremo era o povo. E que, caso o presidente fosse eleito, bolsonaristas chegaram a falar que o presidente não subiria a rampa. Então, ele instigou aquilo que aconteceu, senhor Adriano, por 4 anos. Atacou sistematicamente a imprensa. A convocação do senhor aqui é uma demonstração de que ele não sabe respeitar a liberdade de imprensa. Porque eu tenho aqui dados da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, que o ex-presidente Bolsonaro e seus filhos fizeram mais de 801 ataques à imprensa. Isso tem que ser dito dioturnamente, a sabedoria está na repetição. Foi um presidente que não sabia se portar como um chefe de Estado e atacava a democracia, querendo implantar dentro da democracia o germe de um espírito déspota. Porque quando ele atacava a Ordem dos Advogados do Brasil, quando ele atacava o Supremo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, quando ele reduzia a participação da sociedade civil, quando ele atacava os meios de comunicação sociais, quando ele atacava a imprensa, ele estava querendo enfraquecer aquilo que é mais sagrado dentro do Estado Democrático de Direito, que é a democracia. Eu não tenho dúvida que a democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. Por que os bolsonaristas não estão aqui? Porque o retrato do bolsonarismo é muito claro. Eles dizem que são a favor da vida, mas aprovam massacre. Eles são contra a fraude na eleição, mas contratam hacker. É contra a corrupção, mas apoia sigilo. Basta vocês verem. Cadê a manifestação dos bolsonaristas aqui sobre tudo o que tem acontecido com o escândalo das joias? Foge a razoabilidade. É a favor da liberdade de expressão, mas apoia a censura e ditadura militar. É esse o comportamento do bolsonarismo. É um bolsonarismo que difunde o ódio. É um bolsonarismo que não valoriza a ciência. É um bolsonarismo que ainda discute se a Terra é plana. É um bolsonarismo que ainda põe em dúvida a credibilidade de vacina. É isso que acontece. Então, o que aconteceu aqui no dia 8, querer atribuir isso ao presidente Lula ou ao PT, eu queria que eles explicassem isso. Qual é essa lógica? Porque a lógica foi que esse comportamento de muitos bolsonaristas, inclusive do ex-presidente da República, eles ficaram 4 anos atacando a democracia, instigando, induzindo, auxiliando. E a regra é clara. O artigo 29 do Código Penal diz: quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Seja autor, que é aquele que pratica o verbo do tipo a ação nuclear, que põe a mão na massa. Coautor, mais de uma pessoa praticando o verbo do tipo. Seja aquele que figura como partícipe, seja um partícipe moral na forma de induzimento, que é plantar a ideia, ou de instigação, que é reforçar a ideia, ou seja o partícipe material, que é o auxílio, financiamento para que aquela população toda veio aqui atacar o Estado Democrático de Direito. Foi isso que aconteceu. Nós vimos aí aquelas pessoas sendo escoltadas até chegarem à esplanada, atacando ministros do Supremo. Nós temos que entender que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E esse comportamento que foi feito ali no dia 8, eu não tenho dúvida que ele foi
o retrato do que o bolsonarismo pregou por 4 anos dentro do Estado brasileiro. E seja por ação, seja por omissão, seja a título de dolo, seja a título de culpa. E nós sabemos que a digital do ex-presidente está nesses ataques, porque não é razoável nós não admitirmos o que foi feito com o comportamento atacando a Ordem dos Advogados do Brasil, atacando a imprensa, os meios de comunicação social, atacando os poderes legislativo, atacando o poder judiciário, criminalizando ONGs, reduzindo a participação da sociedade civil. Então eu quero aqui enaltecer e parabenizar o trabalho do senhor, que colocou em risco a própria vida para estar lá, registrando aquilo que é uma mancha, um retrato extremamente ruim na nossa história. Mas nós temos que lembrar para jamais repetir, porque eu tenho certeza que essa CPMI vai dar uma resposta contundente, para atribuir responsabilidade para todas aquelas pessoas, não só quem saiu na foto, mas quem de qualquer forma tenha concorrido para esses crimes, seja por ação, seja por omissão, seja a título de dolo direto ou eventual, mas que serão responsabilizados, porque a premissa é expressa no artigo 29. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Quero mais uma vez parabenizar o senhor pelo trabalho e parabenizar essa comissão que está aqui mostrando ao país o que realmente aconteceu no dia 8 e que essas pessoas sejam responsabilizadas com a maior brevidade de filtrados quebrando, que o fotógrafo foi lá e foi contratado por alguém de fora para mostrar que os atos violentos eram invenção da esquerda. Este caiu com o senhor vindo aqui hoje. Eles não conseguem provar, isso não vão conseguir. Podem quebrar seu sigilo, podem fazer o que quiserem. Eles não vão conseguir demonstrar que o senhor foi contratado por alguém, porque o senhor não foi. O senhor trabalhava pela Reuters, carteira assinada como trabalhador, ganhando, pelo que eu sei, menos de 15 mil reais. E foi lá trabalhar. Então, zero nessa bala de prata. A bala de prata dos senhores deputados da ultradireita falhou, acabou. Essa bala de prata já era. A outra bala de prata, hoje eles já chiaram aqui, é a do ministro Dino, com as câmaras do Ministério da Justiça. Vieram, eles estão reclamando 2 câmaras, depois vai vir outras. E não acharam nada. Estão se mexendo, porque não vão achar nada no Ministério da Justiça, porque lá não foi o ato da quebradeira que eles fizeram. É a segunda bala de prata. A terceira bala de prata vai vir outro dia, que é o general G. Dias, que estava 5 dias no cargo, depois até saiu, e que eles querem dizer que a responsabilidade de tudo isso é de um general que estava 5 dias no cargo. Essas 3 balas de prata vão finalizar, acabou. Ou seja, a direita, a ultradireita, não conseguiu demonstrar nada da tese deles, de que a culpa disso foi do presidente Lula. Aliás, eu faço uma pergunta. Aquela hora que o senhor mexe no celular, o senhor estava ligando, era para o presidente Lula? Não, senhor. Não, senhor. Provavelmente não era o presidente Lula. Foi para o coronel G. Dias? Não, senhor. Não. Foi para o ministro Dino? Não, senhor. Os senhores faziam o que com o telefone? Falava com meus editores. Os editores da Reuters? Sim, senhor. Os editores da Reuters. Pois bem, então, enfim, terminou essa narrativa da ultradireita. É melhor que eles nos ajudem, então, na comissão parlamentar de inquérito a ver o que de fato aconteceu e não esconder os fatos que estão acontecendo. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, no anticlímax, escutando um repórter trabalhador que estava fotografando. Sabe a imagem que eu fico? O mundo está pegando fogo. O senhor vai lá e tira uma foto do incêndio. E o senhor é responsabilizado porque tirou a foto do incêndio e não de quem botou fogo no mundo. É realmente hilariante, se não fosse trágico, essa narrativa que eles tentaram fazer, que hoje foram derrotados. Agora, é importante também dizermos o seguinte:
há algo acontecendo que não que são as contas que precisam ser quebradas de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que nós vimos no avião presidencial, o presidente ser grave, de uma pessoa que está sendo investigada, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo investigado, não é só aqui não, ele está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, que tem um inquérito sobre a autoria intelectual dos atos golpistas. E a PGR incluiu Jair Bolsonaro como um dos possíveis autores intelectuais do crime. Então ele já é investigado. Ele sai de avião. Antes, ao invés de entregar a faixa presidencial para o presidente que ele foi derrotado, ele não entrega a faixa, ele vai para o exterior e leva na mala dele joias do povo brasileiro que são vendidas no exterior. Ele faz corrupção. E aí vai se dizer que nós não podemos ver a corrupção do Bolsonaro, porque corrupção não é tese a ser vista aqui, é do processo de golpe. O que ele ia fazer com esse dinheiro? O que Jair Bolsonaro quer fazer com 17 milhões de PIX, tomar caldo de cana com a dona Michele, como ele disse, ou continuar usando as suas teses de construção de um modelo neofascista no Brasil, autoritário, que é o que ele fez durante todo o processo. Então a CPMI tem que evoluir conforme o acontecimento e os fatos que acontecem. Era fundamental que nós estivéssemos escutando aqui hoje, aí sim, o sargento, que eu peço a Vossa Excelência, que ele já está aprovado o requerimento, dos Reis, que também está encalacrado junto com Mauro Cid nesse processo golpista. Parabéns aos trabalhadores, parabéns, Adriano. Feliz ser Central Única dos Trabalhadores, que você merece. Muito obrigado, deputado. Primeiramente, tudo jóia? Senhor presidente, a oposição não sabe o que fazer com o senhor Adriano Machado. Eles insistiram tanto nesta convocação e simplesmente esvaziaram a reunião. Além do que, cometeram diversas atrocidades no dia de hoje. Como, por exemplo, pediram para um jornalista quebrar o seu sigilo. Disseram, por exemplo, senhor Adriano, que o senhor seria processado. Quiseram fazer crer que o ambiente que o senhor estava era um ambiente que mostrava uma tranquilidade e um clima colaborativo. Todas essas expressões em aspas, que não fui eu que disse. A deputada Duda acertou quando pediu desculpa ao senhor pelo fato de que hoje a oposição está absolutamente desnorteada. E sabe por que estão assim? Porque hoje aconteceu uma queda de uma das mais importantes fake news do discurso bolsonarista. Se não, vejamos, eu aproveito para perguntar ao senhor. O senhor estava infiltrado nesse ato ou o senhor estava trabalhando identificado? Eu estava trabalhando identificado. O senhor é filiado ao Partido dos Trabalhadores? Eu sei que o senhor já respondeu, mas eu faço questão de repetir. Não, senhor. Não? O senhor ensaiou o ato com alguém? Não, senhor. Mas essa era a fake news, senhoras e senhores. A fake news que dizia que um fotógrafo petista, amigo pessoal do Lula, que estava ligando para o Lula durante os atos, tinha ensaiado com o pessoal. Ei, chuta a porta de novo, quebra de novo, derruba o relógio, para dizer que isso teria sido orquestrado. Só que a fake news não resiste à realidade. Fake news inspirada lá no atentado do Capitólio, que lá também surgiu a fake news do fotógrafo infiltrado. O que eles fazem, ou tentam fazer, é uma análise baseada em alguns frames, em alguns cortes, fazendo um desvirtuamento dos fatos. Quem olha uma foto do senhor Adriano atrás de um terrorista, por um frame, você tem uma interpretação. Quando você olha o vídeo, quando você olha a realidade como toda, sabe exatamente o que é que o senhor estava fazendo. A cobertura jornalística de um evento, infelizmente, histórico. Histórico, mas infelizmente porque mancha a história brasileira. Que felicidade de chamarmos uma testemunha que vem aqui sem habeas corpus para contribuir com a investigação e dessa forma se desmonta essa fake news das mais sofríveis que eu já vi recentemente.
Mas o seu depoimento também ajuda em outros pontos. Se não, vejamos, a partir do que o senhor já falou, e eu vou perguntar, a gente consegue identificar o perfil dos invasores. Porque o senhor estava lá no dia. Eu não estava, eu estava em São Luís do Maranhão. O senhor estava. E aí o senhor pode afirmar para a gente, eu vou fazer a pergunta agora. O perfil dos manifestantes que estavam presentes demonstrava algum grau de agressividade? Boa parte sim. Boa parte sim. Não eram as velhinhas fazendo oração para o celular e rezando para um pneu. Não eram. Era um perfil agressivo. Sigamos. O senhor sofreu alguma ameaça mais contundente enquanto o senhor realizava o seu trabalho? Lá durante Isso. o ato? Sim. Ameaçaram jogar o senhor da marquise? Sim. É isso? Qual era a altura, mais ou menos? Era ali no 3º andar, eu acho que uns 6 metros, não sei, talvez. Senhores, imagina alguém que está no seu ambiente, que está trabalhando, fazendo uma cobertura jornalística para informar o cidadão que está em casa. Direito à informação. É por isso que a Constituição garante essa inviolabilidade. E é ameaçado de ser atirado do 3º andar de um prédio. 6 metros de altura. Isso eram velhinhas fazendo manifestação política ou eram criminosos, inclusive, com ameaças de crime contra a vida? O senhor relatou que alguns deles, e o senhor viu, portavam algum tipo de arma. No caso, os teasers, máquina de choques. Sim. O senhor confirma que o senhor viu? Vi. Chegou a fotografar? Não, porque ele estava tentando me atingir. Ele estava tentando lhe atingir. Sim. E uma coisa eu tenho que perguntar ao senhor. Pelo que o senhor percebeu, eles conheciam o palácio? Alguns Sim. Alguns sim, alguns não. Perfeito. Ou seja, qual é o perfil dos invasores então? 1, agressivos. 2, que portavam armas, no caso máquina de choques. 3, com gente que conhecia o palácio. O que prova que a tentativa era clara. Dar um golpe de Estado. E qual foi o tamanho da destruição que o senhor viu? Foi bem expressiva, né? O senhor chegou a entrar no Supremo Tribunal Federal? No dia não. No dia não. Não. Nem no Congresso. Não, senhor. Mas dentro do palácio, Sim. grande destruição. Sigamos. Nesse caso, eu quero destacar a sua coragem. O senhor chegou a arriscar a sua vida, sendo essencial para poder dar informação a quem estava distante. E o senhor foi imparcial na cobertura. E o jornalista, eu não sei se é essa expressão, o jornalista fotográfico tem essa natureza. Ele tira a foto e não expressa opinião. Não precisa ele dizer se é de direita, se é de esquerda, se votou no Lula ou no Bolsonaro. A tarefa dele se encerra com a captura das imagens para refletir a realidade, ajudando o interesse público, para inclusive elucidar os fatos. Quando alguém perguntou, ei, você estava no ato do dia 8 e no dia 12? O senhor respondeu sim. Eu disse, parabéns, é o que a gente espera de um fotógrafo, que ele esteja exatamente onde está a notícia. Mas o senhor foi convocado é porque parte do bolsonarismo tem muita raiva da imprensa livre. O que eles reclamam é que só cobriu o fato. Eles queriam encobrir. Olha a diferença. Eles queriam que não tivesse ninguém da imprensa presente para apresentar uma narrativa fajuta de que havia sido premeditado. A sua convocação aqui, de alguma forma, é uma tentativa de intimidação do trabalho da imprensa no nosso país, dos outros jornalistas. É por isso que teve tanta solidariedade quando o senhor terminou de fazer a sua apresentação inicial, porque muitos outros que estão cobrindo aqui se colocam no seu lugar, que sabe que o senhor está vindo aqui para ser perseguido e não para trazer esclarecimento dos fatos. Mas prossigamos. O senhor viu a Força Nacional? O senhor tem uma estimativa se eram 1.000 homens ou 100 pessoas? Ou não consegue identificar? É difícil mensurar. Nenhuma estimativa? É difícil. Não, isso é difícil. O senhor, quando saiu do palácio, já anoitecendo, o senhor tornou a ver a Força Nacional? O senhor viu como se deu a desobstrução? Sim, não lembro de ter visto a Força Nacional, porque eu desci do palácio e
o choque já entrou dentro do Palácio. E aí eu quero complementar o que disse o pastor Henrique e o que disse o deputado Duarte. A Força Nacional estava no Ministério da Justiça e o governador do Distrito Federal não aceitou a sugestão de auxílio. E há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação civil originária número 3427, lá do estado da Bahia, do nosso presidente Arthur Maia. Duas cidades, presidente. Me corrija se eu estiver equivocado. A cidade de Prado e a cidade de Mucuri, na Bahia. Onde o Ministério da Justiça encaminhou diretamente a Força Nacional sem a aquiescência do governador. Sabe o que o Supremo Tribunal fez? Declarou ilegal esse envio. E disse, a CO 3427, o envio da Força Nacional depende da aquiescência do governador em respeito ao Pacto Federativo. Após a decretação da intervenção federal, feita pelo presidente Lula, aí a Força Nacional passou a atuar e ajudou a conter os manifestantes. Não tenho dúvida, senhor Adriano Machado, tirar foto não é crime. Tirar foto não é crime. Crime é invadir e depredar a sede dos três poderes. Crime é ocultar e vender joias recebidas para o patrimônio do povo brasileiro. Crime, de alguma forma, é tentar criminalizar a atividade da imprensa livre do nosso país. O senhor aqui ajudou a esclarecer o perfil dos golpistas, ajudou a esclarecer a intenção e o intuito. Que nós possamos utilizar a força que tem essa CPMI, a força constitucional, a força processual, para que nós possamos identificar e punir aqueles que financiaram, aqueles que instigaram, aqueles que de algum modo auxiliaram a prática de atos antidemocráticos, não. Chamam aqui um jornalista, um profissional, para tentar fazê-lo como cúmplice de um ato criminoso. Minha solidariedade a você, minha solidariedade a toda a imprensa. E eu peço aqui à imprensa dessa casa que abram as câmeras aqui, que possa demonstrar quantas pessoas tem aqui nessa sala. A ausência. Não tem ninguém aqui praticamente. O vazio dessa sala demonstra o quão absurdo é a sua convocação. E a extrema-direita tentou a todo custo fazer que o senhor estivesse aqui. Por isso começo a minha fala me solidarizando. Vossa Excelência, o senhor não merece esse tipo de convite. Pelo contrário, o senhor, com o seu trabalho, conseguiu contribuir para as investigações. Pessoas foram presas. Outras mais serão presas, serão punidas graças ao seu trabalho investigativo. Durante o seu depoimento, o senhor foi questionado sobre uma foto que demonstrava a Força Nacional nas mediações do prédio do Ministério da Justiça. O senhor se lembra desse fato? Sim, sim. Pode nos trazer mais informações sobre o que estava acontecendo ali, se realmente a Força Nacional estava nas mediações do Ministério da Justiça? Quando eu saí do anexo, subi ali aquela lateral do Ministério da Justiça, entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Ciência e Tecnologia, né? Eu vi que passei pela Força Nacional que estava ali. Ao lado? Estava ali ao lado, mais à frente. Na frente ali do prédio do Ministério da Justiça? Era, meio na lateral ali era. Senhor presidente, as narrativas trazidas pela extrema-direita são absurdas, porque eles tentam a todo custo transformar o algoz em vítima. Esse tipo de questionamento e essa resposta, a sua foto, essas provas materiais, demonstram quem de fato é o culpado, quem de fato é o responsável. Não é o ministro da Justiça, como tentam a todo custo fazer com que as pessoas pensem algo tão absurdo como esse. Na verdade, o depoimento do senhor Fernando de Souza Oliveira, depoimento no dia 18 de janeiro de 2023 à Polícia Federal, traz a razão de ser da Força Nacional, está na porta do Ministério da Justiça. Está aqui, ó, depoimento aqui em minhas mãos. O problema é que muita gente sabe requerer documento aqui, mas poucos exercem o hábito da leitura, de ler os documentos que chegam até essa CPMI. No depoimento do senhor Fernando de Souza Oliveira, que é delegado da Polícia Federal, que era adjunto do Anderson Torres, ele diz o seguinte:
por volta das 12 horas do dia 7 de janeiro de 2023, recebeu uma mensagem do secretário Anderson Torres, determinando ao declarante que entrasse em contato com o governador Ibanez, que, por sua vez, o governador Ibanez ligou para o declarante por volta das 13 horas, determinando que recebesse de pronto os pontos focais do Ministério da Justiça para uma reunião, que durante a reunião ficou estabelecido, junto ao Ministério da Justiça, que a Força Nacional ficaria responsável pela segurança no Palácio da Justiça e na sede da Polícia Federal, e que as demais áreas seriam cobertas pelas forças estaduais e demais instituições conforme plano original aprovado no Plano de Ações Integradas. Ora, senhor presidente, tá bem aqui, ó, grifado. Vou postar no meu Twitter, nas minhas redes sociais, esse depoimento aqui para que todos possam ver. A partir do momento que existe um plano arquitetado pelo ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, existe um plano orquestrado pelo então secretário de Segurança do DF, esse plano apresentado ao Ministério da Justiça, de acordo com determinação do governador Ibanez, deveria ser cumprido. Não foi o Flávio Dino que disse que a Guarda Nacional, que a Segurança Nacional ficaria na porta da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Não, não foi não. Foi o Anderson Torres, que veio de tornozeleira aqui nesta CPMI para mentir, para tentar culpar todo mundo e não assumir a sua responsabilidade. Senhor presidente, os fatos estão claros, as evidências estão claras, estão cristalinas. Esse questionamento feito ao senhor pela extrema-direita só demonstra quem é o real culpado, quem foi negligente, quem facilitou, quem permitiu que o senhor mesmo entrasse com seu carro e estacionasse nas mediações do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o então secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, é o culpado. Agora, tentam a todo custo levantar teses inócuas, teses que não prosperam, querendo colocar a responsabilidade no ministro da Justiça. Meus amigos, para que a Guarda Nacional, para que a Força Nacional pudesse entrar em ação, tem que ter a anuência dos governos estaduais. Não é à toa que só foi possível agir após uma intervenção federal. Antes disso, não era possível. Basta ler o que está previsto em lei, basta buscar os entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Por fim, nesses poucos minutos que me restam, espero ter trazido com fatos, com elementos concretos, a verdade real. Mas aproveito nesses poucos minutos para lhe fazer um último questionamento, senhor Adriano. Durante aquela oportunidade que o senhor lá estava, vale lembrar que o senhor não conseguiu entrar no acampamento porque não deixaram o senhor entrar. Mas quando lhe viram dentro do palácio, o senhor já estava lá dentro. E não conseguiram era lhe tirar de lá, não é verdade? Sim. Quando o senhor se deparou com aquelas pessoas, qual foi o primeiro sentimento que o senhor teve? Foi um sentimento de que ali eram pessoas do bem, pessoas que estavam buscando demonstrar o seu sentimento positivo pela pátria, ou eram pessoas que estavam com ânimos de gerar prejuízo ao patrimônio público na tentativa de dar um golpe de Estado? Excelência, eu não consigo fazer esse juízo, mas eu entendo que, de fato, eram pessoas que estavam depredando e quebrando quase tudo lá. Tinha algumas pessoas que não, mas a maioria parecia que sim. A maioria estavam tentando quebrar Boa parte sim. E as outras estavam acompanhando? Sim. Senhor presidente, estou satisfeito com esse depoimento. Agradeço aqui mais uma vez ao senhor Adriano Machado, parabenizo pela sua profissão, pela sua seriedade, pela sua coragem. E vamos continuar lutando aqui por justiça e pela verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Advogado, ao contrário das outras vezes, a gente acabou tendo uma banca maior em relação à defesa. E quero iniciar colocando o seguinte. E aí, para mim, hoje é um dia muito
eu diria, histórico até, porque eu também sou jornalista, Adriano, de formação. Trabalhei durante um bom tempo em rádio, trabalhei também em televisão e sou muito feliz em ser jornalista no meu país. A liberdade de imprensa é um dos pilares maiores do regime democrático. Além de ser princípio constitucional, ademais de ser postulado jurídico, a liberdade de imprensa assegura ao cidadão e à cidadã, especialmente em face do Estado e do poder econômico, informações e análises que ajudam a manter-se informado para combater o arbítrio, a corrupção, os desmandos e a desnudar os rumos futuros de uma nação. Sobre o tema, afirmou com propriedade o jurista Aires Brito, então ministro do Supremo Tribunal Federal, em julgado histórico sobre a lei de imprensa da ditadura que o tribunal entendeu violar a Constituição. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-as mais vezes do papel, a imprensa passa a manter com a democracia a mais estranhada relação de mútua dependência, e retroalimentação. Cabe reconhecer que existe por trás da liberdade de imprensa, além das próprias empresas e plataformas de comunicação, existe uma figura singular, o repórter, o jornalista, um profissional que por imperativos éticos está comprometido com a informação em seu caráter mais objetivo e verdadeiro possível. A liberdade de imprensa se realiza mediante a atividade desse profissional, o que devemos ressaltar e reconhecer. Em princípio, o repórter deve estar sempre perto dos fatos. Conheço bem esse paradigma como jornalista que sou por formação e também por ter exercido a profissão por algum tempo, especialmente no rádio e na TV. Podemos supor que o repórter fotográfico Adriano Machado, que prestava serviço à conceituada agência internacional de notícias Reuters, cumpria o seu desígnio quando registrou no fatídico 8 de janeiro os vandalismos praticados por dezenas de pessoas ensandecidas, como o Brasil inteiro acompanhou ideologicamente, na Praça dos Três Poderes. Ninguém está salvo de qualquer investigação, nem jornalista, principalmente quando o regime democrático é colocado em risco. Entretanto, senhor Adriano Machado, e aí eu queria já relatar, antes de iniciar esse trabalho, como eu sempre faço em todas as minhas oitivas, eu faço um levantamento muito apurado e minucioso do depoente que vem a esta comissão. E posso afirmar com total tranquilidade que busquei essas informações e pelas informações que eu tenho em minhas mãos, somada ao vídeo que o senhor passou aqui, e eu assisti várias vezes esse vídeo, posso dizer a todos que não consigo ter em mãos elementos da verdade que eu posso lhe colocar como algo que tem relação direta com essas manifestações. Vistas assim as coisas, talvez a sua presença aqui nesta comissão não esteja respaldada em indícios robustos de alguma falta grave, que é o objeto central dos trabalhos desta CPMI. Portanto, nessa audiência, o nosso cuidado é para que a política ligeira e do interesse conjuntural não agridam a liberdade de imprensa. Diante do que foi exposto pelo senhor, não tenho muitas perguntas a fazer a esta comissão, mas, é claro, vou aqui seguir para algumas delas. Primeiramente, lhe perguntar, e aí, ao contrário, se não me foge a memória, nenhum outro depoente veio a esta comissão sem estar assegurado de um habeas corpus, na grande maioria das vezes, com o direito de ficar em silêncio, não responder nenhuma pergunta que eu incriminasse. E vejo que o senhor não veio com nenhum habeas corpus, é isso? Por que essa decisão? Porque eu penso que seria até o momento de poder explicar o que realmente aconteceu e minha postura nessa cobertura. Perfeito. Eu vou lhe fazer aqui algumas perguntas no levantamento que eu fiz e quero apenas que você me confirme. Fiz uma avaliação, inclusive, nos sites do TSE e não identifiquei em algum momento a sua filiação ao PT, como alguns chegaram a colocar. O senhor em algum momento se filiou ao PT? Não.
Também nas informações que busquei, eu vi que o senhor é contratado como CLT pela Reuters desde 14 de fevereiro de 2022, é isso? Isso. Também pelas informações que eu busquei, eu vi que o senhor tem duas PJs. Uma delas é a microempresa na qual o senhor faz serviços, presta seus serviços fotográficos para a agência Reuters, e uma outra, uma lojinha de roupa infantil, que aliás fechou em 2018, confere? Ela fechou antes, era da minha esposa, isso. Então apenas essas duas empresas. Isso. Também vi que o senhor é natural de Londrina, no Paraná, mora em Brasília, e também não encontrei nenhum antecedente criminal. Confere? Confere. O senhor em nenhum momento respondeu nenhum processo criminal? Não, nunca. Eu também gostaria de lhe perguntar acerca do equipamento que o senhor utiliza. O senhor pode me dizer o valor desse? O senhor tem pelo menos um aproximado do valor da sua máquina fotográfica, da sua câmera que o senhor utiliza? É uma câmera da agência, ela custa a câmera custa em torno de 25 mil, mas as lentes 10, 20, 30, 60, talvez uns 60, 70 mil reais que eu estava de equipamento ali. Ou seja, o senhor tinha algo em torno de 70 mil reais. Isso. De equipamentos. Esses equipamentos são seus ou são da agência? A câmera é minha, algumas lentes... a câmera da Reuters, algumas lentes são minhas. Em algum momento, o senhor, na verdade, sentiu, por exemplo, a possibilidade de que esses equipamentos poderiam ser danificados? Senti. O tempo todo? Em alguns momentos. Quando eu ficava mais exposto, eu sentia. Eu vi que ali, um dos manifestantes chega ao senhor, o senhor mostra a câmera ali, o senhor deletou, o senhor fala isso, inclusive, na sua imagem, na sua fala inicial, o senhor foi instado a deletar algumas imagens pelas câmeras? Sim. Eu fui obrigado a deletar algumas fotos. Então, quando ele chega, pega a câmera e tal, deixa eu olhar ali, ele estava pedindo, foi exatamente naquele momento? Foi, ele não está pedindo para ver foto, ele está me obrigando a deletar a foto. E o senhor foi obrigado a deletar as fotos? Foi obrigado a deletar a foto. Muito bem. Eu gostaria de mais uma outra pergunta acerca das ameaças. Aliás, antes de falar em ameaças, vejam, senhores, nos últimos 4 anos, nós tivemos um aumento, senadora Soraya. Em 2014, a média de agressão a jornalistas no Brasil era algo em torno de 100, 120. Você pega o levantamento 2011, você pega uma média dos últimos 10 anos até 2014, essa é uma média de 100 agressões a jornalistas por ano. De 2021 até de 2019, chegando a 2022, a média de ataques a jornalistas chegou a 400. Ou seja, nós tivemos um aumento aí de 400%, uma média de, por exemplo, 2021, nós tivemos 430 ataques a jornalistas. Nós tivemos em 2022 376 ataques. De 2019 a 2022, o ex-presidente Bolsonaro teve um registro nos órgãos de imprensa do Brasil. Os ataques proferidos por ele foram de 570 ataques a jornalistas no Brasil. Ou seja, você tem uma média que, comparativamente, por exemplo, em relação a chefes do Poder Executivo no Brasil, você não tem um dado comparativo, porque o número dele ultrapassa a todos os demais ex-presidentes da República. E, nesse sentido, eu queria perguntar ao senhor, Adriano, se em algum momento o senhor sentiu essas ameaças, e aí eu falo especificamente ao dia 8 de janeiro, como se deu essas ameaças, não é? E não apenas no 8 de janeiro, mas eu queria também que o senhor me relatasse no pós-8 de janeiro. Nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, que é o dia em que o senhor chega até aqui, como isso se deu, mas... Senhor Adriano, por entender que ele não deveria estar nesse lugar
quero reafirmar a liberdade de imprensa, o exercício legítimo da profissão, dizer que a agência Reuters confirmou o vínculo empregatício dele, que eles estavam no exercício legítimo do seu trabalho, e existem inclusive muitas notas de várias organizações em defesa da liberdade de imprensa, que é um princípio fundamental da democracia. Tem uma, por exemplo, capitaneada pelo Instituto Vladimir Herzog, eu destaco apenas uma parte. A liberdade de imprensa é um direito previsto pela Constituição Federal, absolutamente fundamental para o bom funcionamento do regime democrático. Então, me solidarizo ao fotógrafo, reafirmando a importância da liberdade de imprensa. Mas quero ir além. A extrema-direita, e aqui eu faço questão de dizer extrema-direita, porque numa democracia onde há respeito à diversidade, nós podemos e devemos ter opiniões diferentes e fazer o bom embate e o bom debate. A extrema-direita, na minha compreensão, é a antítese da democracia, é a eliminação da possibilidade da divergência, é entender a diversidade como um problema a ser resolvido ou um mal a ser eliminado. A extrema-direita, na minha opinião, não pode ser normalizada, normatizada ou anistiada no Brasil, porque ela não cabe dentro da democracia. E uma característica, senhor presidente, da extrema-direita é o ataque sistemático ao jornalismo. Só queria pedir para pausar o meu tempo rapidamente. A extrema-direita ataca sistematicamente a liberdade de imprensa e isso não fica só em discurso. Segundo o Repórter Sem Fronteiras, o Brasil, durante o governo Bolsonaro, teve a pior nota no quesito liberdade de imprensa. Só no ano de 2022, segundo a Abrage e a FENAGE, foram identificados mais de 100 casos de violência contra jornalistas no Brasil. Aquelas falas de Bolsonaro, de muitos parlamentares do campo fanático político extremista, essas falas estimulam comportamento e lá na ponta significam múltiplas violências contra diversos grupos, inclusive contra jornalistas. Nós não podemos, senhor presidente, naturalizar discursos de ódio, que na verdade incitam a violência e a prática de crime. O governo Bolsonaro, insisto, dentro da extrema-direita, expressão desse fanatismo político bélico inconsequente, ele estimula ações concretas e cotidianas de violência, inclusive contra jornalistas. E segundo o relatório também da Abrage, no dia 8 de janeiro, 17 jornalistas foram agredidos fisicamente. Tem aqui vários relatos de roubo de equipamento e por aí vai. Então, solidariedade ao fotógrafo, viva a liberdade de imprensa e um recado ao Brasil. Não se trata de esquerda versus direita ou governo versus oposição. O que está em jogo no Brasil hoje é democracia versus barbárie, caos, negacionismo, genocídio, política feita com arma na cintura, misoginia, racismo. E com isso, eu não quero estimular nenhum tipo de violência contra os nossos inimigos políticos, porque eu não quero promover contra eles o que eles promovem contra nós. Mas eu queria usar os meus últimos 6 minutos pedindo muita atenção. Existe uma questão quase psicanalítica aqui, um ressentimento, uma insegurança profunda e uma vontade, sem base nenhuma, de chegar ao ministro Flávio Dino. E hoje tentaram utilizar a fala do repórter para dizer o seguinte: a Força Nacional de Segurança foi fotografada parada, queremos a foto disso. Então vamos lá tentar fazer um debate razoável com a extrema-direita, o que é quase uma impossibilidade em si. Mas vamos lá. Em setembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por decisão de maioria do Pleno, decidiu manter a decisão do ministro Fachin, atenção a isso, que proíbe a atuação da Força Nacional sem requisição do governador.
Está aqui, documento, vamos ler, vamos estudar, vamos debater. Mas a extrema-direita vai ao decreto 5.289 de 2004. Eu vou tentar ajudá-los no argumento irracional deles. A Força Nacional de Segurança Pública poderá ser empregada, Laura, em qualquer parte do território nacional, mediante solicitação expressa do respectivo governador do Estado, do Distrito Federal ou ministro do Estado. Então, calma aí. Fragilidade do nosso campo. Talvez a extrema-direita tenha razão em algo. Existe um decreto que autoriza um ministro de Estado a convocar a Força de Segurança Nacional. Mas não, basta estudar um pouquinho mais. Em 2020, o Supremo analisou este decreto e decidiu, e esta é a jurisprudência, e é isso que está valendo. Vamos ler? A Força Nacional de Segurança Pública representa programa de cooperação federativa ao qual podem aderir, por atos formais e específicos, os entes federados. Estamos em dúvida ainda? Vamos adiante na decisão do STF. Em juízo de deliberação, a norma inscrita no artigo 4 do Decreto 5.289 de 2004, ao autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança em território de Estado-membro, sem a anuência de seu governador, por mero ato de ministro de Estado, viola a natureza cooperativa do programa e seu suporte constitucional. A última decisão que interpreta o decreto, o STF é nítido. Força de Segurança Nacional não pode ser requisitada por ministro de Estado. Isso viola o Pacto Federativo, é responsabilidade do governador. Portanto, a imagem da Força Nacional de Segurança parada não corrobora a tese de omissão do Dino. Olha que curioso, corrobora a tese de omissão do governador. Mas será que Dino foi irresponsável? Também não. Vamos continuar. Olha isso, Laura. No dia 7, o Dino faz uma portaria, eu vou ler o número, 272 de 2023. Nessa portaria, senhor presidente, senhora senadora relatora, o Dino, percebendo os alertas, por meio de uma portaria, coloca a Força Nacional de Segurança à disposição. Ele pode convocar? Segundo o entendimento do STF, não. O que ele pode fazer? Colocar à disposição. Mas o Dino só fez isso? Colocou à disposição? Não. Ofício número 48 do Gabinete do Ministro. Endereçado a quem? Ao governador, que é quem pode convocar. Vamos ler textualmente no meu caderninho azul o que o Dino falou? Ademais, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. O Dino faz uma portaria colocando a força à disposição. Oficia o governador dizendo: estamos à disposição, assim que formos convocados, agiremos de imediato. E a Força Nacional de Segurança estava em casa como a PM, sobre aviso? Não, estava de prontidão. Obrigado pela foto. A Força Nacional de Segurança está de prontidão, à disposição, que o Ministério da Justiça colocou, esperando o governador bolsonarista tomar uma decisão, esperando o Anderson Torres tomar uma decisão, porque a omissão não está no MJ, a omissão está na estrutura de segurança do DF. Bem, e em que momento, para concluir o raciocínio, a Força de Segurança Nacional agiu? Quando foi decretada intervenção na Secretaria de Segurança Pública. Tipo assim, vocês não vão agir? Vocês vão ser omissos? Vocês vão deixar acontecer? Por que parte da PM está em casa? Por que tão poucos policiais? Porque os policiais presentes, quase metade do curso de formação. Vocês querem tocar o terror? Quando foi decretada a intervenção, o que aconteceu com a Força de Segurança? Conforme previsão constitucional, agiu para resolver o problema. A extrema-direita é a irracionalidade tentando se tornar racional. Como dizia o ministro de Hitler, que, aliás, um ministro de Bolsonaro pegou um texto e copiou, um ministro de Bolsonaro, lembram? Pegou um texto de um ministro de Hitler
e copiou. Gente, isso aqui não é brincadeira não. Extrema-direita é contra a democracia, não cabe no jogo democrático. E perguntar, se o senhor respondesse novamente, eu acho que o senhor falou sobre isso, mas eu gostaria de saber por que o senhor fechou o seu perfil nas redes sociais após o dia 8? Porque comecei a sofrer muita ofensa pela internet, Que mensagens. espécie de ofensa? Xingando. Xingando de quê? De nomes horríveis, né? Xingaram o senhor de infiltrado? Sim. Então, o senhor está aqui hoje, única e exclusivamente, a priori, por ter sido considerado um infiltrado. E eu quero fazer um alerta aqui ao presidente Arthur Maia e os demais colegas, porque eu tenho sempre feito essa pergunta. O senhor se sente ameaçado aqui hoje? Aqui não. Aqui não. Mas o senhor já se sentiu ameaçado durante esse período? Ameaçado? O senhor já foi ameaçado diretamente? Sim. Depois do dia 8? Ameaçado, coagido. Coagido. Por quem? Algumas pessoas que mandaram mensagem, mandaram WhatsApp. Tá. E o senhor se sente ainda ameaçado? Eu não sei a partir de hoje, né? Tá. Só para deixar claro, senhor presidente, que eu soube que vários depoentes, ele está na condição de testemunha, mas eu ouvi de depoentes, depois eu posso passar para o senhor e para a nossa relatora, de depoentes que se sentem ameaçados. Eles não falam aqui porque eu pergunto sempre: o senhor está se sentindo ameaçado? E eles dizem não, mas estão sim, se sentindo ameaçados, constrangidos, expostos, enfim. É bom que estejamos alerta em relação a este fato. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte, senhor Adriano, o senhor foi convocado justamente porque o senhor foi considerado, por quem fez o requerimento da sua convocação, como um infiltrado. Porém, o mais interessante que a gente pode analisar até esse momento é que nenhuma pergunta sobre infiltrado foi perguntado para o senhor. Nenhuma pergunta que levasse, né, que todos nós a entender ou que o senhor se entregasse, nada do tipo. Também, eu perguntei para a minha assessoria, não há requerimento de quebra dos seus sigilos telemáticos, por exemplo. Tampouco há, o que nós acabamos de verificar, um pedido para a Reuters ou para o senhor de todas as imagens, porque o senhor não fez só imagens ali, naquele dia. E, com certeza, o senhor disse que ficou cerca de 20 minutos dentro do Palácio do Planalto? Não foi. Quanto tempo? Uma hora, mais ou menos uma hora. Ok, então eu gostaria também de requisitar o Palácio do Planalto, já pedi para a assessoria protocolar perante a CPMI, outras imagens em que o senhor aparece, no mezanino, em todos os lugares, a sua entrada. Como o deputado Felipe Barros colocou, há muitas e muitas câmeras, só apareceram aquelas, para que a gente, dentro do conjunto probatório, consiga analisar a sua atuação naquele exato local que foi exposto hoje, reiteradamente, com a sua circulação nos outros pontos. É importante que façamos isso, porque em câmera lenta, conforme o senador Marcos Rogério disse, há evidências, mas evidências não são provas. Então, nós não podemos fazer nenhum juízo de valor em cima de evidências, certo? Então, é importante que possamos ter todas as imagens da sua atuação. E o próprio Portal Terra colocou o seguinte, que a cobertura do quebra-quebra de domingo, dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, foi equivalente à cobertura de uma zona de guerra para a imprensa presente no local. A cobertura de uma zona de guerra. Então, eu quero parabenizar todos os repórteres, todas as pessoas que estavam ali. E sim, há coberturas de guerras.
E a gente não vê ninguém cobrar de nenhum jornalista ou fotógrafo que ele seja responsável por aquilo, ou que ele tinha que dar voz de prisão para quem estava ali, de repente, cometendo qualquer ato. Interessante que o tempo inteiro tem sido defendido que ali havia senhorinhas e senhorzinhos com Bíblia, patriotas, pedindo a Deus uma intervenção, pedindo que as Forças Armadas agissem, e que era apenas aquilo, que era impossível dar um golpe de Estado daquela forma. Mas aí essas mesmas pessoas que dizem isso cobram do senhor que o senhor desse voz de prisão para aqueles terroristas e vândalos que estavam em flagrante delito. Interessante, não? Estava todo mundo numa situação pacífica no dia 8, mas querem que o senhor dê voz de prisão. E o mais interessante ainda é que estão horrorizados com o senhor, estão horrorizados, mas ninguém está horrorizado com a bomba do dia 24, ninguém está horrorizado com tudo que vem acontecendo neste país, ninguém está horrorizado com os 16 jornalistas que sofreram o atentado, com os PMs que apanharam, com aquele cavalo que foi, eu acho que até foi sacrificado depois, eu não sei se ele, não sei, mas ninguém ficou horrorizado com isso, mas está horrorizado sim, e cobrando do senhor uma atitude perante esse país. Então o senhor virou o culpado do dia 8. Quero saber, o senhor esteve também na cobertura do dia 12 de dezembro? Sim, senhora. O que mais o senhor viu? O senhor viu a atuação da PM do Distrito Federal ali no dia 12? O senhor lembra de PMs ali? Lembro. Atuando como? Eu lembro que não tinha muito embate. Ok. E durante a sua circulação de 1 hora e tanto ali dentro do Palácio do Planalto, o senhor viu a PM no embate, no confronto direto? Dentro do Palácio? Dentro do Palácio do Planalto. Não, eu já tinha descido. Não, o senhor não viu pessoas sendo presas ou sendo contidas pelos PMs? Vi eles descendo com as pessoas, depois eu estava lá embaixo e vi isso. Porque é importante a oitiva do sargento Laércio. Muitos PMs foram ouvidos e disseram que eles não agiam porque estavam sob o comando do sargento Laércio. O sargento Laércio disse que era para manter a calma e não partir para o confronto. Essa CPMI tem que ouvir o sargento Laércio, que, se eu não me engano, salvo melhor juízo, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto. E ele dizia para que a PM não atacasse frontalmente. Então, isso sim é uma oitiva, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, eu não esperava hoje um dia morno, mas o senhor trouxe à luz muitas questões importantes, principalmente porque eles assumiram que sim, havia pessoas violentas e que o senhor deveria ter dado voz de prisão, assumiram. Então, assumem várias questões no dia a dia aqui, a gente vem caminhando para chegar nos mandantes, nos financiadores e nos incitadores, os falsos jornalistas também, que se encobrem do jornalismo para cometer crimes. Esses sim precisam ser presos. Esses falsos jornalistas, como falsos profetas e falsos messias. O que a gente sabe é que o auto-intitulado imbrochável virou inelegível e agora está simplesmente indefensável. Muito obrigada, senhor. Internacional de Notícias Reuters. Eu estava de plantão naquele final de semana para acompanhar as manifestações que estavam ocorrendo em Brasília. Meu trabalho era cobrir as movimentações relevantes que ocorreram no dia 8 de janeiro, para que as minhas fotografias fossem publicadas. As movimentações pela manhã estavam calmas. Monitorei as atividades pela manhã e encontrei minha família para almoçar. Vários colegas estavam cobrindo as manifestações. Por volta das 14h40, um deles me ligou e informou que essas pessoas teriam rompido o bloqueio próximo ao Congresso Nacional.
Aproximadamente às 15 horas e 15 minutos, eu estacionei meu carro no estacionamento do anexo do Ministério da Justiça e comecei a registrar ações que estavam ocorrendo na esplanada dos ministérios. Eu cobri as ações com uma identificação clara de que eu era membro da imprensa com equipamento de segurança adequado, incluindo colete, prova de bala, máscara de gás e capacete. Eu usei uma identificação como fotógrafo da Reuters durante o tempo todo para demonstrar que eu estava trabalhando para reportar os fatos ao público em geral. Como foi possível acompanhar pelas diversas imagens divulgadas na imprensa, algumas pessoas foram até a Praça dos Três Poderes e entraram nos prédios onde se localizam o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Aproximadamente às 15h30, eu estava caminhando entre o Ministério da Justiça e o Congresso Nacional e notei que essas pessoas tinham quebrado as grades do estacionamento do Planalto e tentado o acesso. E alguns indivíduos estavam subindo a rampa do Palácio do Planalto. Quando eu notei os fatos, eu identifiquei uma situação que seria muito relevante para fotografar, pois era algo que eu nunca tinha visto nesses mais de 20 anos de cobertura na esplanada dos ministérios, para poder registrar aquele fato histórico. Atuando, como sempre atuei como fotojornalista, me aproximei do Palácio do Planalto para capturar as ações que estavam ocorrendo naquele momento. Quando eu cheguei perto da rampa, eu notei que a porta de entrada do palácio estava quebrada e que já tinha pessoas lá dentro do palácio. Aproximadamente às 15h35, eu entrei nas dependências do Palácio do Planalto por meio da rampa. Eu estava fotografando durante o tempo todo, que estava acompanhando os eventos. No Palácio do Planalto, eu pude acompanhar movimentações de várias pessoas. Por volta de 15h45, eu percebi que uma pessoa foi em direção ao gabinete da Presidência da República, e isso chamou minha atenção. E fiquei atento aos acontecimentos. Para minha segurança, permaneci em um local de maneira discreta. Aproximadamente às 15h55, outras pessoas chegaram na antessala do gabinete da Presidência da República e forçaram a entrada na porta de vidro. Quando eu vi esse grupo, como profissional, registrei aquele momento, como qualquer outro fotojornalista faria. Fiz os registros de forma discreta, acredito que eles não tenham me visto. Quando eles abriram a porta de vidro da antessala, eu, como fotojornalista, acompanhei para registrar todo o acontecimento. Naquele momento, o clima era extremamente hostil e instável, então eu tomei bastante cuidado com a minha segurança. Foi quando eles perceberam a minha presença, me cercaram e questionaram quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Expliquei que sou fotojornalista e me identifiquei como fotógrafo da agência internacional Reuters. Naquele momento, eu me esquivei e só pensava em sair dali. Eu estava nervoso, tenso por ter sido tão repreendido. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Até hoje não saberia dizer seu nome e quem seriam, pois eram parte de um grupo de pessoas que ingressou no Palácio do Planalto naquele dia. Quando eu estava próximo à porta de saída, um deles abordou e exigiu que eu deletasse as fotos daquele acontecimento. Após confirmar que eu teria cumprido com a exigência, uma das pessoas me cumprimentou. Isso pode ter visto em imagens que circularam na imprensa. Eu não conheço essas pessoas e naquele momento e circunstância eu não poderia deixar de retribuir o cumprimento, até mesmo por temer pela minha segurança. Apesar de eu não endossar ou apoiar o que estava vendo, eu não tinha escolha a não ser o cumprimentar de volta. Eu estava preocupado que, se me recusasse a retribuir o cumprimento, isso poderia levar a uma situação perigosa para mim, e cumprimentá-lo me pareceu uma boa maneira de aliviar a tensão. Meu trabalho era simplesmente tirar foto, porque uma foto não vale uma vida. E eu gostaria de apresentar um pequeno vídeo gravado da segurança divulgado publicamente que traz o outro ângulo do ocorrido naquele dia. Por favor.
É quando o cara volta deve fazer mensagens. É no terceiro, naquela área de acesso. Já deu.